edição de hoje do quadro Arte, Diversidade e Expressões, entenderemos um pouco sobre o modernismo em Portugal. Um movimento que surge no início do século XX, seu contexto histórico e político é marcado por um clima de grande instabilidade interna, com greves sucessivas e dificuldades trazidas pela Primeira Guerra Mundial. Como principais características, temos a ruptura com padrões e seu caráter inovador. Fazendo parte dela, estavam presentes figuras artísticas importantíssimas, como Mário de Sá Carneiro, Luís Montalvor, José de Almada Negreiros e Fernando Pessoa. E hoje teremos uma entrevista com um dos grandes nomes do modernismo em Portugal, ele, Fernando Pessoa. E quem vai entrevistá-lo diretamente de Portugal é a nossa repórter Rosa Maria. Olá, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, a escrita é uma atitude norteadora. Fale sobre o ser poeta. Olá, é um prazer estar aqui. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. No processo da escrita, acontece uma interação com o público. O leitor possui que papel nessa fruição? Por isso escrevo em medo que não está em pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. De acordo com a sua personalidade poética, como se processa a escrita? Noto à margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu, Deus sabe por que o escreveu. Para finalizar, valeu a pena você retornar e ser entrevistado? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Em seguida, temos uma matéria produzida por nossas artistas plásticas Fabiane Marques e Joanita Baú, que mergulham no mundo do modernismo por meio das vanguardas europeias. Vanguardas europeias, movimentos artísticos que surgem no século XX. A arte tornou-se um organismo vivo, pulsante e compulsivo. Com extrema rapidez, os estilos se sobrepunham. Surge o expressionismo, que lança mão de forte apelo emocional. Surge o fauvismo, a explosão da cor na pintura. O cubismo, que traz a decomposição da figura ou do objeto em partes. O abstracionismo, a libertação das formas naturalistas. O futurismo é a valorização do movimento na expressão artística. O dadaísmo vai criticar as expressões tradicionais. E o surrealismo, que é a liberação dos poderes de criação e imaginação. Assim, as vanguardas europeias trouxeram para o mundo das artes a libertação das expressões artísticas. E a repórter Heloísa, em uma de suas viagens internacionais, esteve cara a cara com um dos grandes expoentes das artes visuais modernas na América Latina, ela, Frida Kahlo, e nos concede uma entrevista em primeira mão. Sean bienvenidos más una vez a nuestra personalidad hispanoamericana. Esta noche vamos a tener una invitada más que especial. Nacida en Coyoacán, México, en 1907, nosotros vamos a conocer un poco más de esta mujer fuerte y maravillosa. Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Buenas noches, entonces. Yo he venido especialmente a México hoy para hablar con esta mujer maravillosa, Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Muy buenas noches. Buenas noches. Me queda muy contenta por el que está acá. Gracias. Entonces, lo que nosotros vamos a saber un poco más acerca de Frida Kahlo. Vamos a saber un poco de su vida, una artista, ¿né? Entonces le pregunto, ¿cuándo le ha despertado este deseo por la pintura, por el arte?
Desde muito niña me gostava da arte. Eu sempre fazia visitas com meu padre no museu, me quedava muito encantada com a arte. Entonces, lo preguntó, usted es muy conocida principalmente por sus altos retratos. Aos 18 anos, depois do acidente de tranvia, me quedei muito tempo acamada. Então, meus padres colocaram muitos espelhos em minha habitação. Então, quedava solo mirando o espelho e comecei a pintar em meu próprio corpo. Y cuando usted se miraba, entonces fue ahí que ha despertado el deseo por los autorretratos. ¿Por qué ha pintado tanto a sí misma? Como eu quedava o dia todo só mirando o espelho, eu comecei a pôr na tela todo o meu sofrimento e meu dolor. Através da tela, eu senti a liberdade de expressar tudo o que eu sentia durante o dia. Y imaginamos que no fue tan sencillo pasar por un accidente tan grave como has tenido. Has quedado mucho tiempo acamada, sin hablar con las personas, sin poder salir de casa. De estas obras que usted ha pintado, ¿cuál le gustó más de pintar? Mis retratos tratam minhas angústias, meus dolores, e eu pongo na tela muitos colores marcantes para expressar todo este sofrimento que he vivido. Y de estas obras, ¿cuál le gustó más de pintar? Me ha gostado de pintar Coluna Partida. ¿Y por qué? Ela representa muito de minha vida, como todas as outras obras, mas esta é especial para mim. Para mí. Entonces tenemos aquí esta noche en nuestro cuadro Personalidades Hispánicas con ustedes, esta mujer maravillosa que yo agradezco desde acá por la prestación, nuestra Frida Kahlo. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. A história do esporte moderno está diretamente atrelada à história dos Jogos Olímpicos modernos. Vamos entender mais sobre o assunto por meio de uma matéria produzida por nossa equipe. O que muitas pessoas talvez não saibam é que a história dos Jogos Olímpicos carrega as marcas de grandes batalhas em prol da diversidade. Embora a ideia central do Barão fosse a união, observa-se que nem todos faziam parte de tal amistosidade. Sendo assim, as mulheres e as pessoas com deficiências foram segregadas em um primeiro momento. Colbert até reconhecia que as mulheres deveriam ter uma educação esportiva e chegava a incentivar a competição entre elas. Mas para ele, as Olimpíadas eram coisa de homem por motivos culturais, antropológicos e principalmente físicos. Como antes da Segunda Guerra, os deficientes eram tidos como vidas de curta duração e de má qualidade, não havia grandes esforços para reabilitar deficientes físicos. Para mudar isso, Ludwig Guttmann, um alemão de origem judia, uniu trabalho e esporte em sua filosofia de tratamento de seus pacientes, usando basquetebol, tiro com arco, dardos e bilhar no tratamento. A recuperação de veteranos de guerra motivou cada vez mais a adaptação de esportes e sua prática. Finalizamos aqui mais uma edição do quadro Arte, Diversidade e Expressões. Tempo de florescer. Em setembro surge ela, a primavera, sempre a melhor espera. Nela, em cada amanhecer, os dias ficam mais vibrantes, as cores mais emocionantes. Na primavera, estação das multicores, há o surgimento de amores e sabores. É o momento de florir na face sorrisos coloridos, olhares escondidos. Na primavera, as flores florescem, iluminam os espaços com revitalização. É o momento de florir o interior humano e transmitir mais paz, mais calma, mais amor. Na primavera, o verde torna-se mais verde,
Nas telas naturais surgem paisagens encantadas. É o momento de transpassar as alegrias internas, confortar o coração e polinizar paixões a outros seres. Na primavera, os dias são mais floridos, são mais coloridos. É o momento de colher flores, mas também de acolher familiares e amigos. A primavera em 2020 floresce em meio à pandemia, como prova do seu amor pela espécie humana, um presente aos olhos, aos toques e corações, sem nada cobrar, basta apenas o simples contemplar. E hoje teremos a honra de ter aqui presente a jornalista residente em Vilhena, Raquel Gonçalves Jacobi. Ela nos ajudará a entender como realizar a checagem de informações veiculadas nas redes sociais. Olá, Raquel. Quem pode nos ajudar a averiguar a veracidade do conteúdo de notícias? Quais são as suas dicas de como devemos filtrar as informações que recebemos nas mídias sociais? Qual é o nosso papel no combate às fake news? Que eu queria jogar a bola para esse pessoal aí, né? Já que o pessoal do IFRO tá empolgado, tá interessado em falar sobre isso, em tratar sobre mídia e sobre jornalismo, eu só vejo uma saída. A gente precisa de uma tropa nova. Eu acredito muito na força dessa meninada, esses alunos aí que estão nos assistindo e que dominam tudo de mídias sociais, para nos ajudar nisso. Então, por isso que eu até preparei, eu queria mostrar para vocês. Você procura se o boato pode ser encontrado em algum outro veículo de comunicação. Só tem aquele site? Joga palavras-chave no Google e tenta encontrar em outros sites. Segunda coisa, o link encontrado com a notícia é autêntico? 3. É possível encontrar outras fontes atuais para a mesma notícia? A citação de uma entidade ou de pessoa oferecendo informação, aí isso aqui é muito importante. Porque às vezes você está compartilhando só a opinião de alguém achando que é uma informação. E opinião e informação são coisas diferentes, né? Número 5, a entidade pessoa. Pode ser contactada? A fonte que está sendo citada aí na matéria. É possível contactar essa pessoa? Tem da região? É alguém de fora? Como é isso? Número 6, a pessoa confirma essa informação? 7, caso haja um gráfico, as informações são coerentes com a notícia apresentada e na relação texto versus imagem? Ou o texto diz uma coisa, o gráfico diz outra, a foto diz outra? Caso haja imagem, ela é coerente com a notícia que foi apresentada? A internet está pronta para pesquisar e com a mesma velocidade que você propaga essa informação, você pode também checar ela. Se a educação comprar junto com o jornalismo essa briga, eu tenho certeza que a gente consegue reverter o quadro. E vemos agora como o professor Flávio gostou bastante do conteúdo apresentado pela jornalista convidada. É importante saber que a proposta da nossa revista eletrônica com estímulo a checagens de informações começou a brotar neste encontro. Topado, acho que é uma coisa que os alunos entrando ainda dessa ideia interdisciplinar que a gente vem desenvolvendo aqui, a gente amadurecer essa ideia e pensar como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, assim, já deixo claro que a gente vai conversar depois. Já é a segunda vez que você aparece aqui, Raquel, você vai aparecer terceiras e quartas vezes, então. Já estamos assinando o contrato, tá bom? Nossa, Raquel, o roteiro apresentado por você pode ser muito útil aos nossos estudantes.
Como você sabe, eles elaboraram telejornais muito interessantes com a sua colaboração no semestre passado. Existem agências hoje no Brasil que são dedicadas a verificar informações, verificar se uma notícia é verdadeira ou não. Aí tem aí para vocês Lupa, Aos Fatos e Agência Pública, são sites que eu trago hoje, que eu destaco para vocês, que vocês podem utilizar como ferramenta, como forma de verificar algo. Agora, de tudo, o que vale mais é o seguinte, ó, se a informação despertou em você sentimentos fortes de raiva, ou por outro lado, a informação te deixou extremamente feliz por reforçar uma opinião que você já tinha, então é importante você checar se ela é verdadeira ou não, porque você não está isento de estar caindo na fake news e na armadilha de repassar para frente somente aquilo que corrobora com o que você pensa. Tá bom? É adiantar ou dar spoiler, mas eu acho que você encaminhou bastante o nosso próximo ciclo de atividades interdisciplinares. Tá tudo mastigado. Bom, a ideia é poder somar mesmo. Parecido, mas diferente. Um quadro para quem sabe que Rondônia é diferente de Roraima e que o espanhol é diferente do portunhol. Que vai ajudar a gente a entender melhor algumas diferenças de alguns conceitos fundamentais do jornalismo, a jornalista chilena Mercedes. E ela, para começar, vai ajudar a gente a entender a diferença entre uma notícia e uma reportagem. Com você, Mercedes. Ocorre agora, pontualmente. A diferença entre notícia e reportagem vai estar relacionado ao imediatismo. Então, a notícia, a gente vai relacionar aí a uma matéria de um fato que acontece naquele momento, então relacionado ao tempo presente. A função da notícia, então, é informar sobre o fato, o que aconteceu. Já a reportagem, ela vai ser um pouco mais completa, então ela vai ser um pouco mais complexa. Ela também, assim como a notícia, tem uma relevância social, mas por ela ser um pouco mais completa, então você vai procurar mais informações, né, para complementar a sua matéria. Perguntar quem, perguntar como, perguntar por quê, saber um pouco mais, buscar especialistas. E aí, então, significa que a notícia você vai ter uma brevidade para informar e a reportagem você vai ter um tempo um pouco mais alongado e profundidade. O formato de uma revista eletrônica e o formato de um telejornal. Você pode ajudar a gente a entender essa diferença? Primeira coisa é que em telejornal a gente vai ter aí no máximo uma duração de 1 hora, quando a gente tem aí os telejornais de TV aberta. E aí você tem uma questão de uma linguagem mais formal, você tem poucas reportagens, né? Você tem mais notícia e menos reportagem. Na revista eletrônica você vai ter praticamente o domínio de reportagens, né? Raramente vai aparecer uma notícia, só se for algo muito importante que tenha acontecido. O apresentador, ele fica numa bancada. Isso também é relevante para diferenciar um telejornal de uma revista eletrônica? A coisa mais relevante é a questão da linguagem. Então, quando a gente vai para um jornal, significa que você está num ambiente muito formal. Automaticamente a linguagem do próprio jornal, então ali os âncoras, né, eles vão ter ali o teleprompter para poder fazer a leitura da notícia, da matéria, e aí você vem revestido então de uma linguagem formal. As pessoas não podem ficar brincando o tempo todo, você pode olhar que a pessoa é sempre muito séria, né, durante a apresentação do jornal. E quando você tem uma revista eletrônica, então é um ambiente mais despojado, um ambiente mais informal. Então, os apresentadores, né? Então, agora você não tem mais nenhum nome de âncora. Muito bueno. Mercedes, agradecemos bastante a sua participação, seus esclarecimentos. Agora conseguimos entender melhor essas coisas que, apesar de parecidas, são diferentes. Muito obrigado. Parecido, mas diferente. Um quadro para quem sabe que Rondônia é diferente de Roraima e que o espanhol é diferente do portunhol. E agora com vocês o quadro Verdade ou Mito. Bertrand Russell é
é um filósofo inglês contemporâneo nosso, um filósofo que chegou a viver quase 100 anos de idade. Em certa ocasião ele disse: a ciência é o que você sabe, filosofia é o que você não sabe. Science is what we know and philosophy is what we don't know. E entre as coisas que não sabemos, acaso seria o coronavírus uma espécie de castigo ou recado divino? Acaso seria possível encontrarmos respostas para os questionamentos sobre os propósitos de Deus? E os filósofos? O que eles pensam sobre a existência de Deus? Você já ouviu falar que todos os filósofos são ateus? Como parte do quadro Verdade ou Mito, a gente vai entrevistar essa moradora da cidade de Vilhena e vamos perguntar para ela se ela já ouviu de que os filósofos são ateus. Boa noite. Sim, já ouvi falar que os filósofos são ateus, que eles não acreditam em Deus, e inclusive isso é muito comum nas igrejas, nos meios religiosos, principalmente nas igrejas evangélicas. E também é uma dificuldade que os professores de filosofia encontram em sala de aula, porque muitos alunos são até orientados e já chegam temerosos, acreditando que o professor de filosofia é ateu e que ele pode influenciar e mudar o ponto de vista religioso ou de fé de cada aluno. Você já conheceu algum filósofo que acreditava em Deus? Não, nunca conheci nenhum filósofo. Inclusive eu conheço alguns professores filósofos, alguns filósofos, mas eles defendem essa ideia por várias questões, estudos que eles desenvolvem, e eles acreditam que a existência de Deus é apenas um mito. Ficou com receio de se identificar? Você acha que tratar de um assunto como esse é um pouco perigoso? Como a gente não tem uma certa certeza, é melhor se manter sem se identificar. E como você acha que é a vida de um filósofo que é ateu? Você acha que ele tem mais dificuldade social? Eu acredito que sim, que eles têm dificuldade de se interagir, porque eles são meio largados, eles demonstram sim que eles não acreditam em Deus, e isso faz com que as pessoas tenham medo deles, se afastem, sejam mais cautelosas, com medo deles influenciar. Mas assim, eu costumo não me relacionar com essas pessoas. Tá certo, muito obrigado. Encerramos aqui a entrevista de hoje para o quadro Verdade ou Mito. Deus criou todas as coisas e depois criou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos. Provei para ele que nós não viemos do macaco. E o professor, eu corto a conversa para não dar briga, né? O momento que eu posso, eu tento, falar a verdade. Tempo de florescer. Em setembro surge ela, a primavera, sempre a melhor espera. Nela, em cada amanhecer, os dias ficam mais vibrantes, as cores mais emocionantes. Na primavera, estação das multicores, há o surgimento de amores e sabores. É o momento de florir na face sorrisos coloridos, olhares escondidos. Na primavera, as flores florescem, iluminam os espaços com revitalização. É o momento de florir o interior humano e transmitir mais paz, mais calma, mais amor. Na primavera, o verde torna-se mais verde. Nas telas naturais surgem paisagens encantadas. É o momento de transpassar as alegrias internas, confortar o coração e polinizar paixões a outros seres. Na primavera, os dias são mais floridos, são mais coloridos. É o momento de colher flores, mas também de acolher familiares e amigos. A primavera em 2020
floresce em meio à pandemia, como prova do seu amor pela espécie humana, um presente aos olhos, aos toques e corações, sem nada cobrar, basta apenas o simples contemplar. Corpo. Energia. Abraços à geladeira. 3.000 volts. Equilíbrio elétrico. Segurança no trabalho. Saúde. E finalmente, tomada de 3 pinos. Qual seria a relação entre tudo isso? Não sabe? Bora descobrir. Começar a pensar sobre isso, a gente tem que entender que saúde não é só a ausência de doença. Esse conceito deve ser muito ampliado. Ah, já sei. Então saúde é isso aqui. Fazer atividade física, correr bastante, certo? Na verdade é um pouquinho mais amplo que isso. Vamos lá. Na verdade é mais amplo porque a gente tem que entender o que é saúde coletiva, que é uma área de conhecimento multidisciplinar construída na interface dos conhecimentos produzidos pelas ciências biomédicas e pelas ciências sociais. Dentre outros, o objetivo da saúde coletiva é investigar os determinantes da produção social das doenças, com o intuito de planejar a organização dos serviços de saúde. Esse ex-eletricista, que por motivos de segurança, não quer se identificar, nos conta por que resolveu abandonar a profissão, mesmo após 20 anos de experiência. Eu que instalei as energias tudo aqui na rua do bairro aqui. Se alguém precisasse do meu serviço, era só me chamar. Eu cobrava barato, todo mundo gostava do meu serviço. 20 anos trabalhando assim. Mas aí veio essa tal tomada do PT. No começo era bom. Eu até ganhei assim um dinheirinho. Tinha que colocar, trocava tomada de 2 pinos por tomada de 3 pinos. E aí o pessoal perguntava, não tem que colocar mais um fio aí, não? Se tem 3 pinos, né? Eu falava, não, esse pino aí não serve pra nada, não. Isso aí é pra terra. E se fio terra fosse bom, não tinha virado piada, né? Pois é. Eu fiz tudo na casa da dona Maricota. Era pra durar o resto da vida. Eu fiz com fio 16. Eu fiz a rede mestra com fio 16. Mas aí quando depois pegou fogo, o tal do laudo falou que era problema na instalação elétrica, que não tinha cumprido norma. E agora eu tô aí respondendo processo. O pessoal fala que a culpa é minha, né? Ninguém mais me chama pra nada para fazer serviço de elétrica. Aí eu tive que procurar outra profissão. Agora eu vou só carpidata. Componentes sensíveis à eletricidade estática. Alta tensão elétrica nas instalações industriais. Deus me livre. Ainda bem que eu estou seguro dentro de casa, não é? Mas será que você está tão seguro assim mesmo? É claro que eu estou seguro dentro de casa.
Quem corre perigo são aqueles sem futuro. Os marmanjão que fica soltando pipa na rua. Esse sim vai morrer. Interessante, mas as coisas não são exatamente assim. Bora conferir? Pois é, mas o problema não está somente em quem empina pipa, ou nos trabalhadores da indústria. O Anuário Estatístico da Abracopel de 2019 mostra que mais de 50% das mortes por choque elétrico se dá em residências. Parques, clubes, ginásios, igrejas e praças também ocupam posição de destaque. O aterramento é somente uma das medidas de segurança de uma boa rede elétrica, mas somente 27% das edificações no Brasil têm projeto. Isso faz com que um abraço, ou melhor, um simples toque à geladeira, configure o risco de se tomar um choque. Quem nunca sentiu um pequeno choque e talvez até tenha percebido um raiozinho em seu dedo ao tocar um objeto ou outra pessoa? Pois é, para um raio de 1 milímetro, você precisa estar carregado com 3.000 volts de eletricidade estática. Essa descarga, que às vezes assusta, é capaz de queimar componentes eletrônicos. Mas não apenas para proteger os componentes, o aterramento também é necessário para proteger as pessoas, porque o aterramento é responsável por manter a equipotencialização, ou seja, o equilíbrio nas tensões e assim proteger as pessoas da descarga elétrica. É verdade que instalações industriais em ambientes quentes e úmidos, com corrente elevada, configuram verdadeiras bombas com altíssima possibilidade de choques. Mas esses ambientes seguem normas muito mais rígidas de segurança, ou seja, leis e normas adequadamente cumpridas são fundamentais para que ambientes domésticos não configurem um risco à vida. Isso é saúde coletiva. E agora? Faz sentido? Que legal, né? Coisas aparentemente sem conexão, mas tá lá, tudo se liga. Mas agora é hora de falar de algo que nos interessa a todos. Vacina do Covid. No nosso novo quadro, Será? Olá, seja bem-vindo à nossa estreia. Hoje iniciamos um novo quadro que se chama Será? E qual que é a intenção desse quadro? É de colocar a velha e boa pulga atrás da sua orelha. Meu nome é Maria Spicula e hoje nós vamos trazer a polêmica do dia, que é, adivinhem só, vacina contra Covid-19. Todo mundo sabe que tem alguns países aí que estão prestes, a lançar no mercado seus produtos contra a Covid-19, através das vacinas aí pela imunização. Então, a gente tem a China, Oxford, Alemanha e entre outros aí que estão trabalhando arduamente na produção dessas vacinas. Mas qual será a intenção? É somente de salvar a humanidade desse mal que acomete todo mundo agora? Será que é apenas visando lucro, que muito provavelmente será astronômico com o lançamento dessas vacinas no mercado? Então, ou será que são as duas coisas? Existe uma grande polêmica em torno da forma como essas vacinas estão sendo produzidas. É um método inovador e há quem diga que essas vacinas elas podem provocar uma alteração nas células dos indivíduos que serão imunizados, transformando-os em organismos geneticamente modificados, ou seja, transgênicos. Será? Será que isso é possível? Já outros dizem que não, que a forma como essa vacina tem sido produzida, a metodologia, é totalmente segura para seres humanos e outros animais, que já tem sido testados em animais antes de ser liberado para ser testado em humanos, e que não há possibilidade alguma de transformação de um organismo humano num organismo geneticamente modificado, levando até, no caso, ao surgimento de uma nova espécie.
né? Então, há quem diga as duas coisas. Será realmente que quem tem razão, né? Quem será que tem confiabilidade dessas informações, as fontes que tem ido buscar para falar tais posicionamentos sobre a vacina para a Covid-19? Como que a gente vai fazer, né, para conseguir ter uma informação segura e ter uma opinião formada sobre o assunto? A forma é investigar, né? Então, despertem o espírito investigador que existe dentro de você e vá atrás dessas informações. Que metodologia é essa que tem sido utilizada para a produção dessas vacinas? Pode mesmo transformar um organismo em organismo geneticamente modificado? Então, está com vocês, passo a bola para vocês, e se realmente elas terão esses impactos aí por conta dos métodos que têm sido utilizados para elas serem produzidas. Que tecnologia tem sido usado dentro da área da biologia para produzir essas vacinas, para levantar tanta polêmica? Meu nome é Maria Spicula, fico por aqui e até a próxima. Olha que interessante, quanta especulação. No entanto, o que não é especulação é a nova forma que as pessoas estão tendo que encontrar para estudar, se relacionar e trabalhar. Confira no quadro Home Office. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que sabe quem é. Ninguém sabe quem é, mas todos sabem que está, nesse momento, realizando trabalho remoto. Que está trabalhando de casa. Que não pode sair. Tem que ficar em casa estudando, trabalhando, fazendo tudo que tinha que fazer antes, mas agora em casa. A gente tem que trabalhar de maneira remota. E usar um computador por muito tempo, ele vai contra a nossa natureza, né? E eu diria mesmo em relação ao celular. O uso dessas ferramentas é muito benéfico, todos nós sabemos, mas traz alguns problemas. Então a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quando a gente vai desenvolver atividades educacionais, quando a gente vai estudar, a gente vai continuar se desenvolvendo, pode parecer que basta a gente encontrar uma ocasião oportuna e ir lá e pesquisar os assuntos, né, que estão todos disponíveis. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos que dificultam esse trabalho. Bom, vamos lá, você vai fazer atividade e aí você percebe que o lugar que você precisa usar é bagunçado, tem muitas pessoas, tem barulho. Então, esse é um dos pontos iniciais aqui dessa conversa, né? A escola, por mais que ela tenha uma série de problemas, que a gente em algum momento pode refletir sobre quais seriam esses problemas, a escola é um lugar que favorece a concentração, porque está ali tudo organizado, já tem uma sistemática para acontecer o trabalho educacional, enquanto a nossa casa não tem essa preparação. E a gente está começando a observar isso, que poderia parecer interessante a gente estudar e trabalhar de casa, mas a nossa casa não tem a estrutura que tem os espaços, que a gente diria, os espaços profissionais adequados, né, como a escola, como o escritório. E eu fiz essa representação bem esquisitinha para mostrar que eu estou consciente, que apesar de eu colocar algumas recomendações aqui, cada pessoa tem o seu jeito de se organizar, fazer isso. Eu vou destacar 4 pontos aqui, que eles, na verdade, eles vêm antes da atividade em si. São coisas que, se a gente tiver consciência que a gente precisa resolver essas questões antes de iniciar a atividade de estudo, a atividade de trabalho, ela vai ser mais proveitosa se a gente resolver esses 4 itens aí que eu estou chamando de diálogo, lugar, horário e momento. O que eu estou chamando de diálogo é o seguinte: a maioria das pessoas agora vão ter que compartilhar o local de trabalho com parentes, com pessoas que dividem a casa. Então, é desafiador, é bastante desafiador, como mostra essa representação. Às vezes, no ímpeto de se resolver com uma pessoa, você acaba se desentendendo mais. Então, esse item que eu estou chamando de diálogo encontre uma ocasião para conversar com os membros da sua casa e peça um favor para eles, para que você possa ter um horário respeitado, de mais silêncio, de menos atividades acontecendo na casa, e que as pessoas entendam que naquele momento que você estiver realizando essa atividade de estudo, essa atividade de trabalho, você precisa ser respeitado como tal. Apesar de você estar na sua casa, a gente vai ter que inventar dentro de casa um momento ali para que não seja exatamente uma casa ali, que seja o seu local de estudo e de trabalho. Então, o primeiro item, diálogo, o segundo item, lugar. Nessa mesma linha, quando você escolher o seu lugar de estudo e de trabalho, se ele estiver organizado, isso vai favorecer a sua atividade e seu estudo. No meu caso é assim. Quando eu vou desenvolver uma atividade num lugar que não está organizado, isso acaba me atrapalhando, me deixa meio confuso. E essa representação que eu coloquei ali mostra que isso não precisa ser uma atividade muito penosa. Nossa, eu já tenho que estudar, vou ter que arrumar uma casa. Siga esse exemplo, coloca uma música, faça isso de uma maneira legal, já vai entrando no clima da sua atividade. A limpeza da casa é uma metáfora de uma limpeza da própria mente. Como está a sua casa, algumas vezes coincide com como está a sua mente. Então, se você tivesse cuidado de organizar o lugar que você vai desenvolver a atividade, isso pode potencializar a sua concentração e fazer com que a atividade seja mais proveitosa para você. Bom, então eu mencionei o diálogo, com as pessoas que convivem com você, organização do lugar, e agora vou mencionar o horário. Nós estamos tendo a oportunidade agora de trabalhar no horário mais oportuno possível para você. Você não precisa mais trabalhar de manhã, você não precisa mais trabalhar num horário fixo. Então, antes de desenvolver essa atividade de estudo e de trabalho, reflita sobre qual horário que vai ser melhor para você e vai ser melhor para a sua casa. Qual horário que a internet vai funcionar melhor, qual horário que vai ter menos movimentação, qual horário que você vai estar mais disposto. E a gente entra agora no próximo item, que é o momento.
O horário, então manhã, tarde, noite, madrugada, não é exatamente o seu momento. Você tem que encontrar o seu momento, olhando para si, para o seu metabolismo. O horário que o alimento que você ingeriu já não está pesando para você. O horário que sua mente funciona melhor. Cada cérebro funciona de uma maneira para o aprendizado. Não existe uma regra, mais uma vez, né? Eu repito isso, não existe uma regra. Então, encontre o seu momento. No meu caso, realizar atividade física potencializa a minha concentração nos estudos. Quando eu não realizo atividade física, eu me sinto ansioso, eu não consigo me concentrar direito. E aí, compare. Seja honesto com você mesmo. Veja como é o seu desempenho sem levar em consideração essas coisas óbvias que eu mencionei. E compare como que vai ser colocando essas coisas óbvias em prática. Aí vocês vão perceber que o trabalho em casa, ele tem suas vantagens, mas ele precisa de alguns cuidados para ele funcionar melhor.